Eu estava refletindo aqui sobre o encontro de Jesus e aquela mulher samaritana. E algumas coisas me chamam a atenção, eu queria refletir aqui profundamente sobre, primeiro, por que Jesus foi conduzido intencionalmente ou acidentalmente a se encontrar com aquela mulher. E, claro, provocar tudo aquilo que ele provocou e foi e representou para aquela mulher. Jesus, o texto fala lá em João, aqui em João, ó, João 4, a partir do versículo 3, fala assim, o versículo 3, João 4, 3, fala assim, que ele deixou a Judeia e se retirou outra vez para Galiléia, ou seja, ele ia voltar para Galiléia, não é? Aí, o texto fala assim, era necessário passar por Samaria, porque era caminho para chegar à Judeia, para chegar à Galiléia, né? Estava deixando a Judeia, precisava chegar à Galiléia. E no caminho tinha que passar por Samaria. Já começa por aí. Fala que ele chegou a uma cidade samaritana, ou seja, Samaria é como se fosse um estado, um distrito. E dentro desse distrito tem essa cidade chamada Sicar. E fala que é perto das terras de Jacó. Aí. E aí, no versículo 7, ele fala assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Aí, o interessante é isso aqui, começa aqui, E tá, aliás, o versículo 6 fala assim, que Jesus estava cansado, perto da fonte de Jacó, Jesus cansado. Ele se assentou perto daquele poço ali de Jacó, que é quase que um ponto turístico, mas é um ponto muito importante, porque era o lugar que retirava água, imagina. É o shopping do lugar, é a feira do lugar, é um centro de abastecimento, é uma coisa muito importante. E aí, Jesus está cansado, sentado ali naquele lugar, cansado. E fala que é a hora sexta, pelo que falam aqui é 9 horas da noite, né? Para nós ocidentais. E aí veio a mulher tirar água. Era comum, principalmente as mulheres, irem buscar água naquele tipo de cultura naquela época. Normal. Até aí normal. Uma mulher samaritana normal. Lá qualquer. E aí, o episódio vai ficando intrigante, vai ficando um pouco engraçado. Os elementos do episódio. Aí a mulher vai tirar água e Jesus está ali sentado e os discípulos, a Bíblia fala que os discípulos, Jesus sentou cansado, naquela, é uma comitiva, né? Jesus e os discípulos, são várias pessoas, e Jesus senta e os discípulos vão ali buscar alguma coisa para comer. Todo mundo cansado, com fome, e os discípulos vão lá e tem essa iniciativa de buscar. Aí, Jesus viu a mulher tirando água, e aí ele vai e fala assim, eu gosto no versículo 9, eu gosto de pegar aqui tradução diferente, para a gente pegar mais o sentido do texto, fica mais interessante. Jesus, o que Jesus fala com ela? O versículo 8. Não, primeiro o versículo 6 fala que Jesus sentou, e nisso, antes do versículo 7 é que Jesus pede antes, no versículo 7, eu queria essa parte. A mulher vai chegar lá para tirar água, e Jesus fala assim, aqui, você pode me dar um pouquinho de água? Ele fala, dá-me de beber. Algumas traduções falam, dá-me um pouco de água. Outras falam, dá de beber. Aí outras falam assim, e Jesus pediu de beber, dá-me um pouco dessa água, dá-me um pouco da água de beber. Eu queria um sentido assim um pouco diferente. Poderia me dar um pouco dessa água? Poderia me dar um pouco dessa água? Outra, por favor, dê-me um pouco dessa água para eu beber? Você já está ali tirando e ele chega aqui. Você me dá um pouco dessa água para eu beber? Natural, nada demais, nada de extraordinário. Agora, o extraordinário, o estranho, o esquisito nessa situação, para explicar o que a mulher vai falar mais para frente, a expressão dela, talvez de susto, é que existia uma treta, uma briga grande entre judeus e samaritanos. É uma briga de séculos. Só de Jesus estar passando ali é quase como um insulto. E isso demonstra, gente, só nisso aqui já demonstra um monte de coisa. Ou Jesus tinha um propósito muito grande e,
Claro que o desdobramento dessa situação mostra isso, mas mostra também que ele tinha muita coragem, mostra também que o senso de missão dele está muito além do que as pessoas vão pensar, e isso é tão forte porque se a gente pensar na profundidade dessa briga aqui, dessa rixa entre judeus e samaritanos, há muitas pessoas que nem cogitariam, né, buscar esse tipo de relação, nem passariam por lá. Então, já demonstra aqui uma coragem de Jesus, assim, uma personalidade bem forte, né? Outro ponto é que o fato de Jesus estar ali pedindo aquela mulher com- já começa aí. A coisa vai ficando mais complicada para o contexto. Aí ele vai e fala assim: você pode me dar um pouco dessa água aí? Ela tá tirando a água, você pode me dar um pouco dessa água? Olha que interessante. E aí, a mulher provavelmente deve ter tomado um susto danado. Porque talvez tenha as roupas, tem a forma de falar, o sotaque, talvez o idioma, que na hora ela identificou que aquele cara, que Jesus era um judeu. Até então o cara, né, pra ela assim, esse cara é um judeu querendo e pedindo água. Aí ela vai e fala, ela solta. A mulher samaritana falou: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aqui fala, porque os judeus não se davam com os samaritanos. E aqui, mais uma vez, eu gosto de pegar traduções diferentes para a gente tentar aprofundar no que realmente, quais expressões essa mulher usou. Como sendo tu judeu, pede beber de mim essa água, sou judia. Deixa eu ver aqui, uma outra que é legal aqui, ó. Uma outra que é legal aqui, ó. Aqui, ó. Essa tradução aqui, ó. Mas como é que tu, um judeu, te atreve a me pedir água, a mim que sou samaritana? E parece bem uma mulher falando, né? Como que você atreve a falar isso comigo, né? Parece até uma expressão bem feminina, né? Do jeito da mulher falar. Ou seja, é um absurdo que Jesus está falando. O pedido dele é absurdo. E aí, Jesus replica de uma forma que, enquanto a pessoa que está ouvindo o que Jesus fala não descobre, não sente, não reconhece que ele é o Filho de Deus e tem todo o poder, toda a autoridade, em que Jesus faz um milagre e se mostra, e se expõe como um ser sobrenatural, enquanto isso não acontece, o que Jesus fala soa muito arrogante, soa estranho, soa, no mínimo, é, no mínimo, estranho, perigoso, suspeito, que eu ia dizer. Porque o que Jesus fala aqui, olha só, é, ela vai falar: como você me atreve a pedir água? Aí Jesus fala aqui no versículo 10: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, quem tá te pedindo, né, me dá água, quem tá te pedindo, pediria, você pediria e ele te daria água viva. Olha só, deixa eu ver aqui, o que significa esse viva? Uma água viva. Gente, olha só. Olha como soa atrevido. Imagina, você tá ouvindo um cara vem, malucão, com todo respeito aqui ao texto, né? Jesus fazendo aqui, conjecturando a cabeça da mulher e a cena. Jesus vai falar assim: você me dá água? Opa, judeu? Você é maluco? Como assim? Como é que você atreve a pedir água pra mim? Você não sabe que, sendo você um judeu, não é normal você me pedir água, sendo samaritano. E ainda mais sendo mulher, ainda tem outro agravante, né? Assim, tem muito isso. Não era muito aceitável a mulher conversar com outro homem assim. E aí, Jesus falou assim: transliterando. Se você soubesse quem tá te pedindo água, minha querida, você que pediria: me dá água para beber aí, e eu te daria uma água da vida. Se você soubesse quem tá te pedindo água, é você que me pediria. É você que falaria assim: me dá água aí. E eu te daria uma água viva. Não é essa aguinha que você tá me dando aí. Agora veja. Veja se não soa muito arrogante para uma mulher que estava ali, plena, no seu dia a dia, fazendo seu trabalho, pegando sua aguinha, tocando sua vida, cuidando das suas coisas. Aí chega um camarada
atrevido, abordando, conversando, puxando papo, e depois solta uma dessa. O cara nem água tem, e depois que eu falo, dou uma resposta nele, ele vai e lança essa. Olha como é que não parece ser arrogante. E aí, ela não entende o que Jesus está falando. Tanto que ela não entende que ela vai soltar isso aqui agora. Porque não faz sentido. Aquilo que ela tá falando não faz sentido. Imagina, tipo assim, você é maluco, cara? Você me pede água agora tá falando de uma água. Parece até um charlatão, parece alguém que tá. Que isso? Que você tá querendo, irmão? Aí ela vai e fala, ó. Respondeu ela: Senhor, meu caro, você não tem com que tirar, porque o poço é fundo. Onde que você tem essa água onde você tem essa água viva? Vamos ver as traduções. Outra tradução. Olha, essa tradução aqui que legal. Nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde é que vai tirar essa tal água viva aí que você tá falando? De onde é que você vai tirar essa tal dessa água viva se nem balde para tirar desse poço que é fundo aqui você tem? Que é isso, irmão? O que você tá arrumando? Ela não entende porque soa absurdo. E aqui tem um parênteses, eu quero abrir um parênteses aqui, que é típico de pessoas assim que são fora da curva, são homens e mulheres de Deus, que são pessoas que têm uma mentalidade, que são muito sábios, muito sábias, né? Tipo daqueles monges que falam umas coisas que ninguém entende. E Jesus aqui, como sendo o Filho de Deus, como sendo o próprio Deus, ele ele meio que não se importa, no primeiro momento, é claro. Ele não se importa se a pessoa não vai entender. Ele simplesmente sai do plano físico, ele sai do plano natural, de um diálogo, de uma conversa natural, de uma conversa simples do dia a dia, corriqueira. Beber água, balde, me dá uma água, eu tô com sede. E solta uma sentença, ele solta uma palavra espiritual, sobrenatural. Algo que está além da compreensão humana, a ponto dessa mulher simplesmente não entender. Ela não entende o que ele quer dizer. Como assim? No primeiro momento, inclusive, ela nem percebe o água viva. É tanto que ela não entende que Jesus falou água viva. Que mais pra frente vai explicar que tal dessa água viva. Ela primeiro não questionou. Como assim água viva? É uma água que não é viva, que é morta? E segundo, ela questionou os métodos de Jesus. Como que Jesus arranjaria essa água? Já que nem balde para tirar ele tinha. Ele estava ali com as mãos abanando. O balde era quase que uma ferramenta indispensável ali para aquele meio de obter ali a água. Então, Jesus, ele mostra como as duas personalidades de Jesus, a mentalidade plena de Jesus, espiritual e física, estão ali, no mesmo lugar. Porque da mesma hora que a mulher está falando de água física, uma sede física, ele está falando de uma água sobrenatural. E aí ele começa, talvez seja uma deixa para ele iniciar aquele processo de transformação daquela mulher. E olha que interessante. Talvez foi na recusa dessa mulher, e de uma forma talvez até parece ser arrogante. Aqui que está uma pequena diferença. Muitas das vezes as pessoas que têm convicção, o próprio Cristo, que tinha muitas atitudes dessas, o próprio Cristo, se a gente olhar assim de longe, ele parece ser arrogante. Em muitas situações, em muitas outras ele simplesmente baixava. Parece que, eu costumo dizer que existem guerras que Jesus entrava e outras ele sabia que não era para aquele momento. E aliás, mais que isso, em algumas ele era cordeiro e outras ele era leão. Quando tinha que morrer, quando tinha que ser cordeiro, ele abaixava e submetia ao processo. Quando ele tinha que ser leão, ele se levantava e mostrava a sua autoridade. E nessa hora, ele é arrogante. Nesta hora, o processo, o fato da mulher dar uma resposta dessa para Jesus, provocou nele esta necessidade de se interpelar dessa forma. Ele confronta a mulher a partir daquilo que é a dor
dela. Ele confronta e usa com aquela mulher aquilo que ela entende. Ele usa a linguagem dela. Porque para ela, a água era a escassez, era a dúvida, era o medo, era o ponto em que ela estava buscando naquele momento. Olha que interessante. Jesus, ele usa um pedido para transformar a vida de alguém, para primeiro transformar a perspectiva. E como que ele faz isso? Ele já começa chocando a pessoa. Quê? Como assim? Engraçado. Oh, meu Deus. Engraçado que talvez Jesus não precisasse disso. Talvez Jesus não precisasse. Aliás, eu acho que nem precisava. Ele podia ir no outro canto pegar água, ir com os discípulos. Talvez ele nem precisasse disso. Mas ele faz de um pedido, de um possível pedido. Parece ter uma necessidade, né? Parece que o Filho de Deus precisa de um favor de alguém. Parece que o Filho de Deus precisava de uma ajuda de alguém, entre aspas. Que nada. Ele só encontrou naquele diálogo. Jesus usou a palavra certa para iniciar um diálogo. Jesus usou a expressão certa. Jesus se utilizou da área certa. Eu sempre falo que em todas as situações, Jesus sempre usou a chave exata para o coração de cada uma das pessoas com as quais ele interagiu. É exatamente a chave que aquela mulher precisava. Talvez ela já tivesse algum tempo sem beber água, talvez fosse a necessidade dela. De alguma forma, naquele momento, aquela água era tudo que aquela mulher queria. Era tudo que aquela mulher precisava. E Jesus usa esta mesma necessidade dessa mulher. Ele dialoga com aquilo que ela entende. Ela talvez fosse uma especialista em água, talvez fosse alguém que usasse aquela água para o trabalho, para qualquer outro tipo de coisa. E Jesus, ao lançar a isca para ela, eu vejo esse pedido como uma isca, como aquelas famosas abordagens, né, de venda, que a pessoa lança uma isca, ou abordagens de paquera, que a pessoa lança uma isca ali despretensiosa, um assunto nada a ver para iniciar uma conversa. E quando aquela mulher cai na isca de Jesus, na isca do bem, saudável, eterna, de um pai, da graça, quando aquela mulher vem com todos os seus valores, não, você é judeu, como assim? Não, você não pode. E Jesus dá-lhe a carteirada, Jesus se apresenta com autoridade, dizendo que ele é, usando a linguagem dela. Você está falando de água? Você está falando de água aí? Como assim? Você está achando que o que eu estou te pedindo aqui é muito? Não, imagina. Se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água. Você me pediria água. É tão poderoso que Jesus podia falar assim: se você soubesse quem está te pedindo água, você teria me dado rapidinho. Mas ele foi mais além. Ele foi mais além ainda. Ele falou assim: se você soubesse quem está te pedindo água, era você que estaria me pedindo, não eu que estaria te pedindo. E sabe o que eu ia fazer? Eu não ia te dar uma água dessa aí. Eu ia te dar uma água viva. E é tão poderoso, tão extraordinário que ela nem entendeu. Que água viva? Como? Que água? E o balde, como você vai tirar essa água viva aí? Aí ela vai e pergunta: afinal você é maior que nosso pai Jacó? E aí, versículo 11, que é o que eu li. Você não tem balde, como que você vai tirar isso aí? O poço é fundo. E ela continua: olha, porventura tu és maior que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aqui ainda tá dando a carteirada. Falou assim: olha, esse poço aí, olha. Porque aqui parece que surge uma animosidade, né? Jesus dá essa carteirada, ela, como assim? Você não tem nem balde? Por um acaso você é maior? Talvez eles estivessem discutindo na hora dessa, é provável que sim. Provável que ela tivesse a ter se exaltado. Por um acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço aqui, ó. E nos deu, isso é nosso. E ele mesmo bebeu aqui, o nosso pai, como é que nós somos importantes? E aí,
Aí Jesus continua. Assim, você tá aí pensando que é alguma coisa, minha querida. Agora eu vou te mostrar por que eu passei nessa cidade aqui. Vou te mostrar o motivo pelo qual eu passei aqui nessa cidade. Jesus fala assim: quem beber desta água, esse poço de Jacó, que você está falando, essa água que você está tirando aí, vai voltar a ter sede. Certo? Se você beber dessa água, vai voltar a ter sede. É o que o texto está dizendo. E aí ele continua: aquele, porém, que beber da água que eu der, não é? Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui Jesus dá a carteirada. Aqui Jesus dá a cartada final. Aqui Jesus simplesmente traz o poder sobrenatural daquilo que é a essência de um filho de Deus. E ele, mais uma vez, ele continua cruzando, né, assuntos. Ele continua cruzando o físico, a água física, com a água espiritual. E ele diz: se você beber dessa água que você tem aí, mulher samaritana, que é uma água física, você vai continuar tendo sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, não só não vai ter sede, mas dentro de você vai fluir rios de água eterna. Aliás, nele será algumas falam fluir rios de água eterna, né? Outros falam, aqui está dizendo que você será uma fonte a jorrar para a vida eterna. É claro que Jesus não quer dizer que não se possa beber água, ou comer, ou fazer necessidade. Não. Ele só está usando da linguagem, da necessidade que ela tem, que talvez é uma necessidade material, talvez pode ser explicada como necessidades de forma geral, materiais, de bens, de saúde, de coisas superficiais. O que Jesus quer dizer é o seguinte: olha, você está preocupada com a água, com matar sede física, com bens, com qualquer coisa assim, sendo que não é só isso que é importante. Não é só isso que é importante. Existem muitas outras preocupações que estão para além. Viver uma vida só com preocupação, com o físico, com o que beber, o que comer, o que vestir, o que comprar, pagar aluguel, contas físicas, coisas físicas, você vai continuar tendo sede. E tá tudo bem ter essa sede, você vai continuar tendo essa sede. E isso é normal. Agora, você tem uma sede, você tem uma necessidade e uma sede que só a água que eu tenho pode saciar. E aliás, essa sede vai ser tão saciada, esta necessidade vai ser tão saciada, que você vai ter dentro de si uma fonte de uma água como essa a jorrar, e você nunca mais vai ter sede. Olha que poderoso. E aí a mulher falou: olha, dá-me dessa água. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Então me dá dessa água aí. Ela estava pensando talvez no material, no físico. Que ela falou assim: me dá dessa água aí, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscar. É aquele que acha que a bênção de Deus é só para cobrir coisas passageiras. E não é. É para que a pessoa permita que seja uma bênção para além do físico. É uma bênção eterna. Aí Jesus falou assim: opa, agora eu te peguei. Você caiu na minha isca. E ele começa a entrar pesado. Tá bom, Jesus disse: olha, vai, chama o teu marido e vem aqui. Jesus conhecia ela. E ela respondeu. O que a mulher respondeu? Saiu aqui, peraí. Eu não tenho marido. Não tenho marido. Talvez nesse momento ela, opa, mais uma vez, o que a camarada tá falando? Jesus falou assim: você tá certa. Você falou bem quando falou que não tem marido. Porque você já teve 5 maridos. E esse que agora tens não é teu marido. Então você falou certo. E aí, só nessa hora, que ela caiu a ficha. Ela caiu a ficha de toda a verdade, de toda a essência daquilo que Cristo estava trazendo para ela. Ela viu que no versículo 19 fala assim: veja que tu és profeta.
reconhece ele como Senhor e fala assim: olha, eu vejo que agora eu vejo que o Senhor é profeta. E agora eu entendi o que o Senhor quis dizer. Aí continua: nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus disse à mulher: não, ela diz: agora eu vejo teus profetas, e continua dizendo: nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela agora começa a reconhecer, ela agora começa a reconciliar as brigas. Que tem a treta entre os dois povos, que é muito que não convém aprofundar aqui, mas é uma briga. E ela começa agora, vendo que Jesus tinha entregou essa revelação para ela, ela começa a reconhecer. Fala assim: olha, a gente diz que nossos pais adoravam nesse monte aqui. E vocês adoram, no entanto, vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Ela começou a tentar explicar, para tentar, como se diz, olha, eu reconheço, poxa, então, afinal deve ser verdade, então não deve adorar aqui, deve adorar no lugar que vocês estão falando, porque aí você tem razão. Puxa, Jesus, sabe? Aí Jesus fala: não, mulher, versículo 21, mulher, crê em mim, a hora vem e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Olha só, relaxa, não é nem aqui nem ali não, calma, não tem um lugar fixo. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora ele começa a dar uma sapatada. Porque aqui, só para pincelar, a promessa de Deus passa pelos judeus. Então é só uma questão de contexto aqui. Então é só isso. Aí, mas ele fala: então, ok. Mas aqui ele complementa. Primeiro ele exclui, ele só coloca as coisas no devido lugar. Olha, realmente a salvação passa pelos judeus. Ok, mas calma. Mas vai vir uma hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. De fato, sem depender de lugar. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Aí fala: Deus é espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha a conexão que ele faz aqui. Olha como é que tudo se conecta. Primeiro o assunto era água. Água, me dá uma água, eu tô com sede. Aí Jesus solta uma, puf, ela solta. Ah, mas judeu não dá com samaritano, você tá me pedindo água? Aí Jesus solta um, já começa. Se soubesse que tá te pedindo, eu te daria água da vida. Já cruza os assuntos. E aí começa esse diálogo, a mulher não entende, Jesus vai ali falando, até que ele confronta ela com o pecado, ela reconhece, e ele começa a explicar: não, calma. Fica tranquilo, não é bem isso, adora aqui, adora ali, tem essa divisão, quem que tá com a benção, não. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, é necessário que os que o adorem em espírito e verdade. O que ele tá querendo dizer? Tá vendo essa briga, negócio de água, briga, quem que tem a bênção? Se o poço é de Jacó, se a bênção é de Jacó, se adora nesse monte e no outro, isso é tudo bobeira, porque o Pai é espírito. E a adoração não tá nisso. A adoração não está nessas definições de quem é. Não, até tem ali, Jesus passou, a bênção de Deus passou pelos judeus, teve o fato histórico do poço de Jacó, teve o fato histórico de Jerusalém, tem o fato histórico. Ok, mas não é isso. A essência é essa água viva que eu acabei de falar. Por isso que eu estava falando de uma água viva. Por isso que eu estava falando de jorrar eternamente. Porque a essência é essa, é espiritual. Ela é para além do físico. Então adorarão ao Pai em espírito e verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. E Jesus falou: sou eu o que está falando contigo. É assim, eu sou o Messias que você está falando aí. Esse que está falando com você. E aí, os discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia, aqui ó, você vê que interessante, ó, falando com uma mulher, que não é comum. Todavia, nenhum deles perguntou: o que queres? Ou o que. Como se diz, nenhum deles perguntou. Achou estranho, admirou, mas nenhum falou assim: o que você quer com ela? Por que você fala com ela? Nenhum se admirou. E aí, então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao seu povo: vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Entregou uma revelação para ela, né? Será
ele o Cristo? E aí eles saíram da cidade e foram. As pessoas saíram da cidade e foram ao encontro dele. Olha que interessante. Jesus sempre tem a sua forma, as suas formas, a sua maneira de se conectar, de se revelar a cada um de nós. É interessante uma coisa que eu aprendo aqui, aliás, isso é um fato em tudo, em todas as interações de Jesus, é que eu tenho ficado admirado em perceber que Jesus, ele sempre tem a empatia de se conectar com as pessoas a partir daquilo que elas entendem, a partir da dor delas, a partir daquilo que elas carregam, a partir da sua digital, das suas necessidades. Sabe, Jesus, ele parece que ele respeita o lugar que cada um tá, ele respeita o lugar que cada um tá. Não significa que ele vai respeitar o lugar que cada um vai permanecer, mas o lugar mental, espiritual, de consciência que a pessoa está, ele respeita e ele chega até esse lugar. Jesus vai até esse lugar. E o lugar dessa mulher era um poço, era uma necessidade, era uma rotina, talvez uma rotina de trabalho. Ele respeita isso em cada um, e no caso dessa mulher. E a partir da simples vida dela, ele se conectou com ela e mostrou para ela quem ela era e quem ele era. E quem ela deveria e poderia ser nele. Aí, muito mais do que isso, revelou a verdade sobre ela, revelou a verdade sobre quem de fato Jesus é. Trouxe uma verdade dura para ela, de que, afinal, ela não tinha nenhum marido. Uma verdade muito dura para aquela mulher. E ela simplesmente reconheceu, através dessa experiência, através deste momento, ela se prostrou, se rendeu à, à abordagem mais profunda que alguém poderia oferecer para o outro. Porque a abordagem de Jesus é uma abordagem que olha para as pessoas. Jesus olhou para essa mulher, ele se importou com ela, ele se rebaixou a fim de se conectar com ela. Isso me ensina demais, porque depois de tantos anos de cristão e vendo os irmãos e vendo como que a gente sempre errou, com quem a gente aborda, conversa, se relaciona, ou quer vender uma ideia, ou quer vender, ou quer evangelizar, ou quer se relacionar. A gente quer violar as pessoas, não quer entender a jornada que cada um tem que fazer para chegar à consciência de quem é Deus, de quem é Jesus. E Jesus aqui nos mostra, nos dá uma lição de como ser essa pessoa para os outros. E Jesus aqui foi. Depois, engraçado que Jesus mais à frente, ele vai brincar com essa coisa dos samaritanos, né? Ele conta uma parábola do bom samaritano, exatamente para provocar. Porque contar para o judeu uma parábola, né, uma anedota, um caso, né? A parábola é uma história criada. Contar para um judeu que numa situação fictícia, de uma necessidade de alguém, só um samaritano ia ajudar e o judeu não, é como se ele xingasse o próprio povo e elogiasse um povo inimigo. Então isso aqui mostra como Jesus não se importa com isso. Encontrando-se com essa mulher, sentando naquele poço, lá ali, senta ali e a mulher vem tirar água, ele pede ela descaradamente. Mostra que Jesus não se importa com protocolos. Ele se importa em se conectar profundamente com as pessoas. Ele se importa em acessar mentes e corações, acessar a alma, acessar o espírito para gerar transformação. E eu sou apaixonado com isso. Cada vez que eu vejo essa característica de Jesus, eu mais desejo ser assim, eu mais desejo ser parecido. E essas são as maiores características de que eu gosto em Jesus. E quero ser e aprender. A se conectar com as pessoas. Se conectar. A fazer de um diálogo uma cura. E
e entender que o poder e a palavra de Deus, apesar de serem uma verdade absoluta, ela tem que arrebatar a mente e a consciência de todos. E isso me mostra, sabe o quê? Como Deus, na pessoa de Jesus sendo Deus, né, respeita o processo. Quando eu vejo Jesus tendo abordagens diferentes para cada pessoa, é interessante como Jesus, em cada conto, em cada episódio, que em cada encontro com pessoas, curas que ele foi realizando, pessoas diferentes, é interessante como cada um ele usa uma abordagem diferente. Eu fico louco com isso. Isso só mostra uma coisa: como ele respeita a jornada de cada um, como ele respeita o processo individual, porque ele, como filho de Deus, ele não precisava usar linguagens, parábolas ou qualquer outra coisa. Parece até subterfúgios, né? Quando a gente olha esse acontecido e pensando no que Jesus fez para provocar essa transformação nessa mulher, parece até que Jesus nem era o filho de Deus, que poderia simplesmente se impor, simplesmente dizer: eu sou filho de Deus e converta-se, sei lá, tipo João Batista. Não que em algum momento Jesus não vá fazer isso, porque a Bíblia fala que no final ele virá com olhos de fogo. Ali já é para guerrear, já é para impor o seu poder. Aqui Jesus está, na primeira parte, Jesus está adquirindo o seu poder através do sacrifício. Mas o Filho de Deus simplesmente desce ao nível de uma simplicidade linguística, financeira, de precisar de não ter uma água para beber e precisar conversar, abordar uma mulher que em princípio era uma inimiga. Você imagina? Era muita vergonha para essa época. Jesus está com sede, não ter água, passar por Samaria, pedir para um samaritano, e se não é um homem, é uma mulher. E pensando na época do preconceito, que era muito mais patriarcal, né? Só para poder se conectar com ela, só para poder acessar ela. E é até interessante que essa é a chave correta. É a melhor chave que alguém poderia usar para abrir a porta da consciência dessa mulher. A mulher estava tirando a água. Dá um pouco dessa água sua aí. Ou seja, eu não sei você, mas isso me causa uma grande admiração. Sabe o que eu vejo? Jesus disse assim que quem vê a mim vê o Pai, não é? É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu sou o Pai. Eu tenho toda a essência do Pai em mim. E sabe o que eu fico pensando? Num pai arrumando desculpa para conversar com o filho. Eu fico pensando naquele pai que às vezes quer puxar papo com a criança, com o filho, com a filha. E aí ele usa algumas desculpas, sabe? Às vezes um pai que não fala com seu filho, com sua filha há algum tempo, ou porque mora, né, já não mora mesmo na casa, ou mesmo que mora na casa, mas tá ali desconectado, e às vezes quer saber se o filho tá bem, sabe? E aí ele conversa com aqueles papos, né? Aqueles papos simples ali, nada a ver, com a intenção de que o filho abra ali o seu coração, fale alguma coisa, exponha ali a sua necessidade, porque o pai quer ajudar, o pai se importa. E Jesus aqui parece fazer isso. Jesus não precisava disso, gente. Jesus não precisava beber água. Ou se precisasse, ele não precisava passar ali, beber daquela água. Ou se precisasse beber daquela água, talvez ele teria trago, teria qualquer coisa, os discípulos traziam. Ou pior, ele não precisava passar por ali. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, ele consegue ser tão simples para submeter a esse processo. A um processo de descida de nível de consciência. Jesus desce a um nível de consciência muito abaixo, infinitamente abaixo, a tal ponto de que ao expressar ali algumas coisas que a mulher nem entende, porque ela estava associando ainda a água, poço, Jacó, e Jesus estava falando de outra coisa. Até que no final ele entendeu. Ele usou o processo correto, ele usou a chave correta. Jesus sabe qual que é a chave correta para o coração de cada um de nós. Quais são as nossas necessidades. Ele sabia que aquela mulher precisava de uma água viva, sabe para quê? Para não precisar
se entregar a homens. Jesus estava dizendo para aquela mulher: olha, você está aqui bebendo água, está com sede física, mas você tem uma sede muito maior. A sede que você tem é uma sede emocional, espiritual, em que você deposita em homens aos quais você teve na sua vida. A sua dor, a sua sede não é física. A sede que você tem espiritual é muito maior do que a sua sede física. A sua sede espiritual ela é eterna. E você precisa preencher, beber água de relacionamentos tóxicos, de maridos diferentes. Você já teve 5 maridos, entre aspas. E o que você tem agora não é seu. Aquela mulher tinha uma dependência emocional. Aquela mulher tinha um vazio espiritual, o qual fazia com que ela dependesse emocionalmente de homens. E Jesus queria curar aquela dor emocional daquela mulher através desta água eterna, desta água que não é física. A água física é importante, é claro. Nós não ficamos mais de 2 dias sem água, né? 2 ou 3 dias, a depender do nível de hidratação da pessoa, da temperatura, né? Exposição. Mas Jesus, apesar dessa água ser importante para o dia a dia, para a vida, existe uma água, aliás, existe uma sede que é existencial, eterna, metafísica, sobrenatural, pela qual todo ser humano, inclusive essa mulher, sentia sede. E eu pergunto, qual que é a sua sede? E qual tipo de água que você está bebendo? Aonde você tira sua água para alimentar esta sua sede sobrenatural? Só existe uma pessoa que é capaz de matar essa sede. E não só matar, mas fazer com que aquela fonte seca, que está sempre seca, se transforme em uma fonte de água. Não é só tomar água, olha que sobrenatural. Não é só beber água e matar a sede, mas essa água, ela gera mais água, porque ela gera uma fonte contínua que jorra para a eternidade. É isso. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus.